Fala, nação rubro-negra, muito boa noite, Deco na área, e depois de uma live excepcional no clube de membros. Você que ainda não é membro do canal Deco SRN, não perca a oportunidade, né? Mas as lives são feitas às sextas-feiras, às 5 horas da tarde, no canal do Deco, no nosso canal alternativo. Então, se você ainda não é inscrito lá, se inscreva. Temos informações sobre Gabigol e Bruno Henrique. Será que procede essa informação que estão saindo do Flamengo para o Fenerbahçe? Também traremos informações aí do Mengão, né? Já saiu o nome do treinador Dorival Júnior, tá? No bid. Então ele estreará amanhã às 9 horas da noite, horário de Brasília, contra o Internacional em Porto Alegre. Lembrar vocês que a nossa live de pré-jogo será amanhã às 13h30. Então aguardo vocês na nossa live de pré-jogo, tá bom? Tem muitos assuntos então que a gente vai debater. Tem Barca no Flamengo, não tem? Enfim, sobre a questão do Vidal, né? Mas vamos lá, o Jorge Jesus também se manifestando sobre a questão da saída do Paulo Souza do Flamengo. Mas vamos falar primeiramente sobre essa informação que tá bombando na Turquia, que seria a saída do atacante Bruno Henrique do Flamengo para o Fenerbahçe, tá? Tem jornalista turco já cravando essa contratação pelo Fenerbahçe, tá? Bruno Henrique havia sinalizado positivamente, isso aí, informações vindas lá da Turquia, tá? Para que o clube turco abrisse negociações com o Flamengo, estaria ansioso para ser contratado. O Fenerbahçe, inclusive, já trabalha para contar com o atacante nos treinamentos da pré-temporada do time. A informação é do jornalista Omer Senisbasis, né? É o nome do jornalista, tá? Deixa eu até ver aqui o perfil dele, né? Ele colocou aqui as informações, tá aí, um jornalista turco, né? Mas, cara, eu perguntei aqui para a diretoria do Flamengo, falou que, Deco, não tem nada não, né? Não tem nada de Bruno Henrique nesse momento no time turco. Se eles quiserem, vão ter que pagar um dinheiro forte, né? Lembrando a vocês que no Fenerbahçe as negociações não são com valores altíssimos. A maior negociação do Fenerbahçe foi uma compra de um jogador por 14 milhões de euros. Então vocês acham que com 5 milhões e meio de euros, que é o que o Fenerbahçe acha que o Bruno Henrique vale para tirá-lo do Flamengo, que o Flamengo irá liberar? Eu não acredito não. Aí muita gente vai falar, pô, Deco, mas tem 31 para 32 anos. Beleza. O Flamengo tem que tentar aumentar o preço até onde puder, né? Mas aí cabe a situação. Será que o Bruno Henrique realmente deu esse sinal positivo? Não sei, né? Não sei. Temos que aguardar. O Bruno Henrique, que é um dos 3 maiores salários do Flamengo, né? Mas assim mesmo que tenha um sinal positivo do Bruno Henrique, o valor de 5 milhões e meio de euros, não acredito que o Flamengo irá aceitar. Acredito que lá para a faixa de 8 a 10 milhões de euros, tá? Independente da idade, o Bruno Henrique é um jogador que tem muito potencial de jogar em alto nível, na minha visão, pelo menos mais uns 3 anos, 3, 4 anos, tá? Ele tá com 31, acho que até os 35 ele tem totais condições, tá? Sobre a questão do Gabigol, né? Saiu uma informação também vinda lá da Turquia, que o Fenerbahçe estaria intensificando conversas com o Flamengo para ter Gabigol, tá? A multa rescisória do jogador com o Flamengo é de 33 milhões de euros, mais ou menos na cotação atual de 173 milhões, e a informação dada inicialmente pelo jornal turco Fanatik, né? Esse é o jornal lá da Turquia que está noticiando que o Fenerbahçe estaria em conversas adiantadas com o Flamengo para levar o Gabigol. Volto a falar, 14 milhões de euros, maior contratação. O Flamengo comprou o Gabigol por mais. Vocês acham, sinceramente, um jogador de 25 anos, que o Flamengo, artilheiro do Flamengo, né, um dos jogadores que poderá estar, hoje acho difícil, na Copa do Mundo, o Flamengo iria negociar por menos de 20 milhões, 25 milhões de euros? Com certeza não, né? Já havia falado para vocês que acredito que o Gabigol na próxima temporada não deverá estar no Flamengo. Uma opinião pessoal, não é informação. Até mesmo porque ele já falou que quer demonstrar que ele não é um fracasso na Europa. Então, para mim, boas possibilidades do Gabigol sair no final do ano, mas não
por um valor abaixo de 20 milhões de euros, tá? Então vamos aguardar, não acredito que acontecerá nenhum tipo de negociação. Do Bruno Henrique eu acho difícil, do Gabigol eu acho impossível, tá? Até mesmo porque fiz a mesma pergunta em relação ao Bruno Henrique para essa pessoa do futebol do clube que me garantiu a mesma situação, tá? Nada, não existe isso, aí é notícia que colocam lá para dar engajamento nos jornais turcos. Isso aí acontece em qualquer lugar do futebol mundial, né? Esse tipo de invenção de notícias, tá? Enfim, mas vamos aguardar, né? Tem essas duas situações. Volto a falar as informações que eu tenho aqui, que isso aí não procede. Isso aí são fake news, tá bom? Vamos lá. Sobre a questão da saída aí do Paulo Souza do Flamengo, né? O Braz hoje se reuniu com os jogadores, né? Teve uma conversa rápida e o time depois fez um bobinho descontraído, né? Primeiro dia após o término da breve passagem de Paulo Souza pela Gávea, a equipe trabalha sobre orientação de Mário Jorge, treinador do Sub-20, tá? Então essas aí foram as informações, né, da conversa do Braz. Não sei nem sinceramente o que ele conversou com o elenco. Para mim, sinceramente, até os jogadores veio o Braz, né, como amigão, digamos assim, né? Aquilo que eu falei, deu muita abertura para que isso acontecesse e o profissionalismo hoje passa longe desse departamento de futebol, tá? O Braz teve a companhia do Bruno Spindel e do gerente Fabinho Soldado nessa conversa, ok? Então tá aí a informação sobre a conversa do Marcos Braz com os jogadores, tá? Vamos lá falar agora também sobre a questão do posicionamento, né? O Jorge Jesus falou sobre a saída do Paulo Souza, tá? Do Flamengo, tá? E a gente vai trazer agora para vocês, né, o que o treinador, né, o Jorge Jesus falou, né, para o jornal, acho que foi A Bola, lá de Portugal, né? E ele diz assim, né? Ele diz que é uma coisa normal no futebol, né? O cara acabar sendo demitido por causa de falta de resultados, né? É uma coisa aí complicada, né? Que são vítimas do resultado, né? Que ninguém consegue segurar. Ele fala assim: somos vítimas dos resultados. Paulo é treinador e vai continuar sendo, como tem sido a sua carreira. Melhor do que ninguém, ele sabe quais os caminhos tem que percorrer, né? Então, dizendo que é uma situação normal, tá? Um outro assunto, falando sobre o Paulo Souza, isso demonstra o amadorismo no departamento de futebol do clube, que o Paulo Souza teria ficado incomodado com suposta influência de empresários no Flamengo, tá? O ex-técnico sentia que o planejamento do clube carioca precisava de um certo crivo desses agentes para ser aprovado. Dessa forma, sem ter apoio para barrar as presenças dessas pessoas, o português demonstrava a sua insatisfação nos bastidores, tá? Então é aquilo que a gente falou para vocês, não adianta o Flamengo só trabalhar apenas com um profissional, né? Um empresário, que ele não vai ter todos os jogadores adequados para o clube de regatas do Flamengo, e isso incomodou demais o Paulo Souza, conforme informação aqui do jornal O Dia, tá? Tá aqui, saiu a matéria no jornal O Dia, então, ok? Sobre a questão de perda de jogadores, né? O Flamengo poderá perder 6 jogadores para outros clubes, ok? Né? O Ayrton Lucas, por exemplo, o Bolonha estaria interessado no jogador, tá? Para ficar com ele em definitivo, tá? Se o Spartak aceitar a proposta do time italiano, ele poderá sair do Flamengo, tá? Um outro jogador que a matéria cita aqui, que o Diego Ribas poderia estar de saída, tá? Do Flamengo, mas no final da temporada há uma sondagem, digamos assim, do Grêmio
pelo jogador, mas ainda não aconteceram conversas promissoras. Tá? Um outro jogador que poderá sair do Flamengo é o Andrés Pereira, né? Que deverá voltar ao Manchester United, tá? E os outros 3 jogadores seriam o Ilharão, o Bruno Henrique e Gabigol, né? O que a gente já falou do Bruno Henrique e do Gabigol, do interesse do Fenerbahçe. E um outro jogador que poderia interessar o treinador Jorge Jesus seria o volante William Arão, tá? Volto a falar, não acredito em saída principalmente do Gabriel nesse momento, tá? E do Bruno Henrique também, ok? Vamos lá, tem jornalista aí detonando também a postura, né, de jogadores e da diretoria do Flamengo, tá? E aí, o jornalista do programa Linha de Passe, William Tavares, para quem não assistiu esse vídeo, assista, eu recomendo, tá? Ele disparando contra a falta de atitude de jogadores, de comprometimento e resultados positivos do Flamengo desde a saída de Jorge Jesus. Ele diz assim: vocês só jogam com Jorge Jesus? Cadê a capacidade? Cadê a técnica? Cadê o tesão de vocês? O comprometimento com ídolos que já são considerados ídolos na história do Flamengo? Cadê a postura do ídolo? Eu pergunto, cadê os ídolos do Flamengo neste momento? Disparou o jornalista. Ainda na declaração, o William foi enfático em cobrar a diretoria da gestão de Rodolfo Landim. Ele diz assim: e a diretoria? Pois é, né? É gostoso sentar ali no trono, na cadeira do poder, com todas as benesses que o poder tem, e vocês perderam foco em outras atividades e coisas que o poder trouxe. Mas o poder também traz cobranças, e agora está aí batendo na porta, o boleto chegou. Vocês vão pagar ou vocês vão se omitir? Ou vocês vão continuar se omitindo? Só isso que tenho a falar, completou, tá? Então, essas as palavras, né, do William. Cara, muito bom o que ele proferiu, né, o William Tavares, né? Porra, assina embaixo, em total insatisfação dele com o que vem fazendo aí essa diretoria e os jogadores, tá, do Flamengo, tá? Um absurdo total de respeito com os torcedores e principalmente com a instituição, tá? Essas são palavras muito bem empregadas pelo William Tavares, tá bom? Tem aqui uma outra informação, né? Que é a questão dos jogadores, né? Dos jogadores, jovens jogadores, que terão agora que provar, né? Os jogadores foram lançados aí para o Paulo Sousa provar agora com o novo treinador, com o Dorival Júnior, tá? Jogadores que foram lançados aí pelo Dorival Júnior. Lázaro, né? Que jogou 29 jogos com o Paulo Sousa. Marcos Paulo, lateral esquerdo, 299 minutos em 5 jogos. O Lázaro jogou 1.166 minutos com o Paulo Sousa, né? O Matheus França jogou 222 minutos em 5 jogos, só não jogou mais porque, infelizmente, teve aquela séria contusão. O Vitor Hugo, né? 65 minutos em 5 jogos, tá? O Paulo Sousa, o João Gomes não entrou nessa lista porque, né, ele não foi lançado, ele já estava aí com o time profissional, né? O Lázaro, muita gente já falou, pô, Deco, mas o Lázaro já havia sido lançado, mas o Lázaro estava esquecido, né? E ganhou espaço, né? Poderia ter sido emprestado e o Lázaro ganhou espaço ali com o Paulo Sousa e está aí nessa lista, ok? Vamos lá, deixa eu aqui agradecer a todos vocês, né? Porque hoje não há a live do Mengão 20h30, né? Então a gente subiu um pouquinho mais rápido esse vídeo aí, tá? Vídeo live, né? Então gostaria de agradecer a todos vocês, né? Lembrando aqui, para quem chegou agora, que o nome do Dorival já está no vídeo, ele estreará, tá? E ele estreará contra o Internacional, tá bom, gente? Então é isso aí, muito obrigado a cada um de vocês, Deus abençoe,
se proteja, amanhã estamos de volta. Lembrando que nossa live pré-jogo é 1h30 da tarde, tá? E de manhã cedo faremos também um vídeo aí. Falou? Se inscreva aqui no canal Deca SRN, também deixa o like, compartilha com os amigos e aciona o sininho de notificação. Tá? Fiquem com Deus, saudações rubro-negras. Abraço a todos, fomos!